Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Como a teologia pode colaborar na reflexão e na defesa dos animais não humanos, no direito dos animais não humanos? Você já pensou sobre isso? Foi tema de pesquisa no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Eu estou aqui com o nosso convidado, Helder Maioli Alvarenga. Muito bem-vindo ao Religare, Helder. Olá, Flávio, um abraço e obrigado pelo espaço, aos que nos assistem também. É um prazer sempre grande poder compartilhar. Será muito boa essa nossa conversa de hoje. E você já está seguindo a nossa página, nosso canal no YouTube? Inscreva-se no canal, marque no sino para ser sempre avisado de um novo programa. E aproveite, compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Helder, eu gostaria de começar a conversa com você falando sobre como que a hermenêutica ajudou você a fazer essa leitura, né? Você foi pesquisando no texto bíblico e também pesquisando na teologia já a presença, né, desses sujeitos, os animais não humanos, né, no texto bíblico e na teologia. Como é que você fez esse trabalho? Conta para nós. Então, quando eu tive contato com o tema dos direitos dos animais não humanos e a sua relação com a teologia, foi preciso que a gente situasse o contexto da reflexão teológica e de que maneira seria capaz ela se interpretar e se reinterpretar para assumir essa reflexão dentro do cristianismo, né? Então, por parte das denominações cristãs e de teólogos, havia um certo preconceito com a reflexão dos direitos dos animais por ser algo considerado esotérico ou animista, né? E por parte de quem defendia os direitos dos animais não humanos, da reflexão que se tinha, havia uma ideia de que o cristianismo foi a reflexão cristã foi uma das bases para o antropocentrismo, né? Ou seja, para a ideia da exclusão dos animais, para a centralidade no ser humano. Então, na teologia, a gente precisou, para fazer a pesquisa, interpretar esse novo momento, principalmente a partir do século XX, que a teologia começa um diálogo mais profundo com as diversas temáticas que vão emergindo na sociedade e no mundo, né? Então, a hermenêutica contribui, porque justamente há uma virada hermenêutica na teologia, em que ela, a partir da tradição cristã, das diversas áreas da teologia, ela começa um diálogo com pautas, por exemplo, ecológica, feminista, uma teologia negra, e aí também o tema dos animais não humanos. Sim, foi aí que você então trilhou esse caminho. Você falou de antropocentrismo, né? Mas quando a gente fala desse tema, aparece também um outro termo que é o especismo. O que você pode nos ajudar a compreender, né, desses termos para a gente falar em defesa, né, dos animais não humanos e em direitos dos animais não humanos? O antropocentrismo, ele é a ideia do ser humano no centro, né? E de tudo em função do ser humano. Então você, por exemplo, pensa que a evolução do mundo em 15 bilhões de anos, por exemplo, está centrado até o surgimento do ser humano e como se toda essa evolução estivesse em função dessa espécie humana. E aí, o antropocentrismo, ele se vincula à ideia de especismo, porque o especismo é justamente a ideia de que há uma espécie que está no centro e que, por isso, ela pode utilizar das demais espécies como ela entende, como ela bem entenda, né, como ela queira. Então, quem tornou esse conceito mais claro foi o Peter Singer, né, que no livro Libertação Animal, o conceito não é dele, mas foi ele quem popularizou, quando ele aborda na questão moral o chamado princípio o princípio de consideração de interesses, ou seja, o que faz com que nós construamos o mundo, com que nós construamos o pensamento moral, é a ideia do não sofrimento, ou seja, da busca do não sofrimento, né? O sofrimento menor possível. E ele coloca, se os interesses humanos brotam da ideia de que é possível reduzir o sofrimento ou de não sofrer, esse é o interesse comum das demais espécies também. Então, os interesses dessas espécies deveriam ser levados em consideração também.
E aí, a partir do momento em que o ser humano considera somente a busca do não sofrimento para si e nega isso às outras espécies, é o que ele chamaria então de especismo, a crença de que a nossa Sim. espécie estaria no centro, né? Agora, eu gostei muito quando eu li no seu trabalho você falar de antropologia como animalogia, é isso? Será que eu falei É, certo? isso. Isso daí, quando eu estava pesquisando, eu tinha lido alguns textos falando sobre a exceção humana, a centralidade humana, e aí, quando a gente vai pesquisando os diversos discursos antropológicos, eles estão todos marcados pela separação rígida entre nós humanos e os animais. Tanto é que aqui a gente usa o conceito animais não humanos, tem gente que escuta e já fica bem assim, ué, por que falar animais não humanos e não só animais, né? Por quê? Porque justamente o próprio discurso construído em torno de nós e os demais animais está marcado por uma separação. E aí, isso foi um dado interessante na pesquisa, porque quando a gente aborda a questão dos animais, automaticamente a gente é levado, aliás, muitas pessoas são levadas automaticamente para o discurso sobre o se alimentar do animal ou não. Mas a questão animal, ela é muito mais ampla. Então, por exemplo, nos textos, e aí para mim isso era importante, porque eu estava pesquisando uma matriz religiosa, nos textos das tradições religiosas, há fábulas em que o ser humano conversa com o animal e que o animal revela ao ser humano quem ele é. Há diversas construções metafóricas na literatura, seja religiosa ou não, sobre a nossa relação com o animal. Aí, no meu trabalho, eu citei a música do Alceu Valença, né, que fala do olhar gateado, do cachorro vadio, e os diversos ditos populares que a gente usa utilizando os animais, que diz do ser humano. E aí, eu trago essa reflexão, relembro no início do trabalho essa reflexão, que o ser humano, ele também é um animal. E conhecer essa dimensão da animalidade, ou seja, do nosso ser animal, é também um importante passo para entender quem é o próprio ser humano. Então, a questão animal, no fundo, é uma questão humana também, né? De entendimento de quem é o ser humano. Sim. Você fez um trabalho, você acabou de comentar sobre isso, né? A partir de uma tradição específica, né? Você pesquisou a partir da teologia cristã e trabalhou com os textos dessa tradição. Mas como é que, falando assim de maneira um pouco mais ampla, né? As religiões, elas contribuíram para a formação dessa cultura antropocêntrica e especista? Se você quiser falar especificamente sobre o que o cristianismo fez para fomentar essa cultura, né? O cristianismo, uma das teologias centrais para entender a teologia cristã é a chamada teologia da criação. Dentro desse tratado da criação, se aborda a questão do Deus criador, a fé no Deus criador e o lugar do ser humano dentro da criação, do contexto da criação. E aí, a teologia cristã, na leitura que ela fez do Gênesis, ela centrou no sexto dia da criação. O sexto dia da criação é a criação do ser humano, uma das obras de Deus, e é colocado no capítulo 1 do Gênesis a ideia de que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Sobre essa característica colocada sobre o ser humano, o discurso teológico, de alguma maneira, ele se construiu separando o ser humano das demais criaturas, e uma palavrinha colocada no Gênesis, traduzida para a nossa língua como dominai todas as criaturas, deu a ideia de que todas as demais criaturas estariam ao serviço do ser humano. E o dominar como um subjugar mesmo, e de uma ideia de uma espécie que pode fazer com as outras aquilo que ele bem entenda. Então, há um estudo chamado O Homem e o Mundo Natural, que ele aborda justamente como que o discurso teológico, lá no início da modernidade, popularizou essa ideia que na filosofia também foi se construindo, né? Então você pega o Descartes, que falava do animal-máquina, você pega o Francis Bacon, que era outro filósofo, que falava que você tinha que fazer a natureza sofrer o máximo possível para você conhecer as entranhas dela, e no discurso teológico,
estava construindo a ideia de que o ser humano estava autorizado a isso, por quê? Porque ele era um ser em imagem de Deus, e aí todas as características humanas, o próprio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a ideia de racionalidade, a ideia de linguagem, tudo isso eram elementos que comprovavam essa ideia do ser humano como imagem de Deus e de que o ser humano poderia utilizar ao seu bel prazer das demais criaturas, sem nenhuma restrição, né? Então, o discurso teológico, seja a nível conceitual, lógico, seja na pastoral, ou seja, a pastoral, aquela linguagem popular que os pregadores enfatizavam, ele ajudou a sustentar essa ideia do ser humano como centro e como dominador de tudo, né? Sim, então a modernidade deu uma contribuição aí importante, né, para que a teologia ajudasse a fomentar esse princípio antropocêntrico, né, e especista. No campo da nossa área de estudo, as ciências da religião, há vários estudos sobre diversos aspectos que mostram como que a modernidade tem bases lá no cristianismo, né? Como que falava da teologia secularizada, o Carl Schmitt, né? E eu, assim, a partir da minha pesquisa, penso que essa relação do ser humano com os animais, que no texto bíblico a gente não pode chamar de antropocêntrico, porque a visão bíblica é teocêntrica, né? Mas na leitura que foi feita dele por Agostinho, Tomás de Aquino, essa leitura contribuiu também para essa face da modernidade e do antropocentrismo, a partir da teologia. Bom, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Nós já temos muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu converso no Religares de hoje com Helder Maioli Alvarenga. Ele fez um trabalho, seu mestrado foi sobre a defesa do direito dos animais e o papel da teologia nesse processo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.